livro, né? Então, a gente vai seguir a sequência. Vai falar um pouquinho sobre algo que nós conhecemos, nós só vamos lembrar. Eu digo o seguinte: Deus está fazendo uma revisão para a nossa vida, né? O que nós estamos estudando é revisão. Os últimos dias chegaram e Deus é aquele professor que, na hora da prova, fica revisando o conteúdo dado. Tem aluno que precisa da revisão. E nós somos alunos precisando de revisão. Vamos falar um pouquinho hoje sobre batismo. O pastor Marco Finney, ele gosta de viajar, ele gosta muito de viajar. E é interessante que ele diz aqui no livro que, quando ele viaja, uma das coisas que ele mais gosta de observar são os batistérios. E ele vai descobrindo que essa questão de batismo, né, hoje nós vamos falar como ganhar uma nova vida, como ganhar uma nova vida. E com isso aqui ele vai trazendo o batismo, né? E são vários tipos de batismo que ele, nas suas viagens, tem percebido. Então, viajando lá para a Turquia, lá na Capadócia, né? Ele diz que lá tudo é famoso pelas formações rochosas. E, ao longo dos séculos, o vento, a chuva, né, causaram erosão, esculpiram as rochas e transformaram tudo isso em penhascos acidentados. E ele descobre que, durante a Idade Média, né, muitos cristãos, fugindo da perseguição, eles se alojaram nessas rochas, né? Eles criaram possibilidade de refúgio nas rochas. E ele viu que túneis profundos que os cristãos escavaram foram transformados em cidades subterrâneas. Ele diz que em profundidades equivalentes a 8, 9 metros de profundidade, 8 ou 9 andares. Em alguns períodos, cerca de 8.000 pessoas chegaram a morar nessas habitações subterrâneas. E ali ele descobriu que as pessoas, elas também cavavam e faziam buracos, né, para tomar banho. Eles faziam buraco para tomar banho. Aí ele diz que, quando visitou a Capadócia, ele viu que aquele povo era um povo de fé, era um povo que tinha fé, né? Ele viu um batistério subterrâneo também, ou seja, o povo estava fugindo de perseguição, mas ali eles tinham também um batistério, eles fizeram um batistério, demonstrando a sua fé, certo? Batistérios desse tipo são encontrados em muitas partes do mundo antigo. Aí ele cita, por exemplo, nas ruínas de Éfeso, né? Na Turquia Ocidental. Embora Éfeso fosse uma cidade idólatra, né? Ele viu lá também um batistério que chamou a atenção dele. Uma cidade com em torno de 150.000 habitantes, né? Eu fiquei imaginando, Camaçari tem um pouquinho mais de 200.000, né, Mário? Mas Éfeso já Sim, era uma grande cidade, né, de 150.000 habitantes. Ele viu lá a Biblioteca de Celso, um estádio com capacidade para 12.000 pessoas, ou seja, era uma cidade bem moderna, mas ali ele disse que existia uma placa que apontava para as ruínas de uma igreja inaugurada cerca de 600 anos depois de Cristo. E, ao andar na grama alta, uma placa também indicando o caminho para o batistério. Lá em Éfeso, né, uma cidade idólatra, tinha também um batistério. Né? Bom, em Roma, que seria de se esperar também que não tivesse, né? A gente sabe que esses períodos de Roma foram períodos também de perseguição à Igreja de Deus. Ele também viu lá, ele viu a basílica, ele também viu lugares de batismo, certo? E aí ele vem falando do batismo do Novo Testamento. A palavra batizar significa imergir, né? Imergir. E aí vem falando aqui, trazendo para nós o capítulo 16 de Marcos, nos versos 15 e 16. Eu até achei que ele ia trabalhar em cima do capítulo, do capítulo 28 de Mateus, mas ele optou por Marcos 15
16, porque tem uma lição para nós aí. Marcos 16, 15 e 16. Tem uma lição para nós, né? Aí a Bíblia diz, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez, neste dia, por nos despertar, pelo privilégio de termos estado na sala de oração, pelo privilégio, querido Deus, dessa igreja estar orando em busca do Espírito Santo e agora de poder estudar. Começamos estudando aqui a tua palavra, Pai. E o pastor Marquifine, orientado e inspirado pelo Senhor, ele escreveu este livro e este capítulo não está aqui à toa. Que o Espírito Santo nos ilumine, Pai. Que ao estudar a tua palavra, nós possamos realmente crescer em graça e em conhecimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E a Bíblia diz aqui, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a cada criatura, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. O que é que tem isso aqui a ver com o que nós estamos estudando? Tudo, né? A palavra batizar ele diz que vem do grego baptizo, que significa precisamente submergir ou imergir em alguma coisa, certo? Bom, há mais de 80 menções a batismo no Novo Testamento, sendo que o rito era por completa imersão. E ele fala aqui, por exemplo, da importância das últimas palavras de uma pessoa, né? A gente sabe, por exemplo, que a gente fica atenta quando nós temos pessoas na família que estão doentes, nós ficamos atentas. E tem pessoas que dão o seu último recado. Não foi assim com Jesus. Quando Jesus estava para subir para o céu, né? Para ascender ao céu, ele deixou o seu último recado. E o último recado dele foi justamente esse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Então, as últimas palavras de uma pessoa têm muito valor. E é por isso que nós precisamos atentar para as últimas palavras de Jesus aqui na Terra, né? O batismo por completa imersão é uma expressão de nossa fé interior. Significa que estamos totalmente comprometidos com Cristo. Eu não sei se tem alguém aqui que não se batizou ainda, né? Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus a ponto de ser batizado nas águas, batizado por imersão. Se tem, preste bem atenção às últimas palavras de Jesus enquanto esteve aqui nesse mundo, certo? É uma expressão, o batismo é uma expressão da nossa fé interior. Significa que nós estamos completamente comprometidos com Jesus. O batismo não nos salva, mas faz parte vital do plano celestial de salvação, pois é o sinal externo de que Cristo nos salvou por sua graça e de que escolhemos viver uma vida de obediência espontânea. Eu estava estudando a semana passada sobre o batismo, com a pessoa que eu estou dando estudo bíblico, e ela ficou impressionada com esse estudo, né? Bom, como é que se dá essa preparação para o batismo, né? Em Mateus 28, nós lemos sobre um dos últimos encontros de Jesus com os discípulos, lá na montanha, né? Na montanha da Galileia. E essa experiência está registrada em Mateus e Marcos, certo? Aqui no livro de Mateus, ele diz, o relato é mais detalhado. Ali o autor descreve que Jesus aponta 3 coisas importantes relacionadas ao batismo. Conhecer, né? Em Mateus 28 diz, conhecer, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, ali está falando em ensino, a primeira parte, ou seja, isso vamos chamar de pré-batismo, né? A primeira parte é o ensino, certo? Ou seja, nós aprendemos, nós não tomamos a decisão de ser batizados sem conhecimento.
nós somos ensinados. E Jesus nos diz que é para nós ensinarmos as pessoas. Ou seja, para que é como assinar um documento, né? Eu preciso ter conhecimento do documento, eu preciso ler o documento para poder assinar. Para me batizar foi a mesma coisa, eu precisava saber o que estava fazendo, tomar conhecimento. Então, eu aprendi a respeito, primeiro, da doutrina da igreja, não é? Para permitir também que Jesus Cristo fizesse a obra no meu coração, certo? E aí ele diz aqui, olha, o primeiro passo é ensinar e instruir de maneira que a pessoa entenda o significado da fé cristã. Embora todos continuem crescendo e aprendendo continuamente em sua jornada de fé, os cristãos do Novo Testamento eram instruídos nos conceitos essenciais e básicos da fé e doutrina antes de seu batismo. Falando a respeito disso, no Pentecoste, Pedro diz, e perseveravam na doutrina, a Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? E na comunhão, no partir do pão e nas orações. No discurso de Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, a Bíblia, ele diz, e perseveravam, né, os membros da igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para terem continuado na doutrina dos apóstolos, esses primeiros cristãos conheciam a doutrina. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente entender que, para uma pessoa se batizar, ela precisa ter conhecimento dessa doutrina dos apóstolos, porque a nossa igreja hoje tem as suas crenças fundamentais, né? As suas crenças fundamentais. O batismo vem depois do processo de conhecer a palavra de Deus. Então, o primeiro é o conhecimento. O segundo é a crença, né? Crer. Conhecer o evangelho é essencial, mas não é suficiente. Nós conhecemos várias pessoas que conhecem o evangelho, mas não creem, né? Conhecem, mas não creem. Não creem o suficiente para tomar decisão. Deve haver uma resposta de fé da parte daquele que ouve. Mas Jesus diz: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas precisam adquirir conhecimento, certo? Todas, independente de quem seja, precisam adquirir conhecimento. Agora, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, vejam que a pessoa tem a opção de crer e de não crer. Deus é um Deus que realmente dá essa opção. Agora, qual é a resposta inteligente? Crer. Crer é aceitar pela fé os ensinamentos recebidos, é colocar confiança em quem? Em Jesus, aceitar a salvação e a graça que ele oferece, certo? A crença ou fé do Novo Testamento requer o compromisso da vontade para se render ao desafio de Jesus. Além de aprender, né? Além de tomar conhecimento, além de crer, nós precisamos nos arrepender. As pessoas que ouviram o evangelho no dia do Pentecoste creram. E a Bíblia diz que eles ficaram aflitos no coração deles. E é por isso que eles perguntaram: e agora, o que é que nós precisamos fazer? Não é? Nós vemos muito isso de muita gente, quando elas conhecem a mensagem, elas creem na mensagem, agora vem a aflição de saber o que precisa fazer, né? E ele diz: se arrepender, certo? O que é arrependimento? É mudança de atitude em relação aos nossos pecados, certo? Bom, não mais nos agarramos aos pecados. A gente sabe que se desapegar dos pecados não é fácil. A gente sabe disso, né? Eu e você sabemos disso. Nós também passamos por esse dilema. Se desapegar de pecado não é fácil. Mas se nós nos arrependemos sinceramente, o Espírito Santo faz a obra. O que é o arrependimento? Eu fico triste quando eu faço alguma coisa errada. Você fica triste quando você faz alguma coisa errada. Isso é a tristeza pelo pecado é que gera o arrependimento. E Paulo ele chama isso de tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Então, são 3 passos essenciais. Por isso que o batismo não é para bebê, não é para criancinha. A criancinha não tem maturidade necessária para compreender essas coisas, certo? Quantos tipos de batismo? Aí ele, nessas viagens, ele foi
percebendo alguns tipos de batismo, né? A história, ele traz para nós essa história, né? De tempos, certo? Aí, algumas pessoas, por exemplo, algumas pessoas vão batizar crianças e derramam água na cabeça da criança, né? Eu já fiz isso também. Eu batizei um filho, certo? Derrama água sobre a cabeça dos bebês. Outras preferem mergulhar o dedo na água e tocar a testa da criança. Outras ainda esperam a criança ficar um pouco mais velha e derrama azeite na cabeça da criança. Um grupo derrama azeite 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe também um batismo chamado de batismo de pétalas de rosas. Diz que um pastor muito criativo, ele apanhou um monte de pétalas de rosas, colocou em um balde e derramou sobre a cabeça de meninos e meninas que estavam sendo batizadas. Mas esses métodos estão completamente errados, não são bíblicos, certo? Não são métodos que a Bíblia ensina. E aí veio o começo de uma nova vida, né? Quando João começou a batizar, ele batizava no Rio Jordão, e isso não era novidade, já não era novidade. As pessoas já estavam acostumadas com essa questão de batismo, as pessoas já estavam acostumadas a ser batizadas, né? A ver pessoas batizadas. Os judeus, eles tinham grandes tanques nos quais eles se mergulhavam para se livrar das impurezas, né? Tomavam banho normal para se livrar das impurezas. E aí, o batismo de João seguia mais ou menos essa ideia. Era uma ideia parecida, né? Era um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos 1, capítulo 4, fala isso. O batismo de João era um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E Paulo, ele chamou esse batismo de o lavar regenerador. Mas quando Jesus... aqui diz que na sua carta aos Romanos, Paulo agregou uma nova dimensão, né? Ele diz que quando o pastor, agindo como representante de Cristo, nos submerge nas águas, ele está nos colocando simbolicamente dentro da sepultura, está enterrando o nosso velho modo de vida. Nós aprendemos isso. Quando Jesus ele falou sobre essa questão com Nicodemos, Jesus disse a ele que era necessário que o homem nascesse de novo, né? E Jesus ele disse assim, nascer da água e do Espírito. O batismo de João era um batismo da água, né? Era um batismo da água, certo? Quem quer que veja Jesus entre o processo de mudança, sendo guia nesse processo, o Espírito Santo nos dá uma nova perspectiva e ele nos capacita a ver a clara verdade sobre nós mesmos, sobre a nossa ação. Eu e você descobrimos que precisávamos realmente colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós queremos, nós nos arrependemos, tomamos conhecimento e precisávamos realmente do batismo, certo? O crescimento na santidade, o batismo não é uma vez salvo, salvo para sempre. Quem crê e foi batizado e se arrepender será salvo. Mas nós sabemos que existe um processo na nossa vida diária de santificação. Na verdade, todos os dias, na busca pelo Espírito Santo, acontece um rebatismo na nossa vida, né? Nós somos santificados, certo? E aí, ele fala aqui de um processo chamado de conversão, um tipo de mudança que é chamado de conversão. É como se fosse uma curva em U na autoestrada da vida, né? A conversão não muda quem somos, mas altera radicalmente a direção para onde vamos. Não é simplesmente uma mudança de comportamento, mas de valores, de ideais, de esperança e de planos. E aí, quando acontece essa conversão, né, a nossa mudança de comportamento acontece. Paulo escreveu, no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Como o que acontecia com Paulo acontece conosco. No íntimo do nosso ser nós temos prazer na lei de Deus. Mas, infelizmente, né, muitas vezes nós precisamos subjugar, disciplinar o nosso corpo, subjugar o nosso corpo. Porque mesmo tendo prazer na lei de Deus,
A carne, infelizmente, luta contra o espírito, como a Bíblia diz, milita contra o espírito milita contra a carne, certo? Então, nós precisamos estar realmente subjugando, disciplinando o nosso corpo, para que a nossa velha natureza realmente ela perca para a nossa nova natureza. Certo? Agora ele diz aqui, não precisamos esperar anos e anos para ver a diferença. Ao prosseguir na vida cristã, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Quando Jesus falou a Nicodemos sobre ser uma nova criatura, nascer da água e do Espírito, Jesus está dando para nós o significado do batismo, ele está dando para nós o significado do batismo para a sua igreja. Quando ele diz que é necessário nascer não só da água, nascer da água não é suficiente, aí vem uma lição para nós. Quando nós nos batizamos, era necessário que nós tivéssemos a compreensão do nascimento da água e do Espírito Santo. Porque, lembrando, quando Jesus se batizou, ele recebeu o Espírito Santo ali, não porque ele não tivesse o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que desceu sobre ele uma forma de pomba, e ele ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Aliás, as pessoas ouviram: este é o meu filho amado, que ele comprazo. O pastor Marcos Filho diz: será que Jesus estava precisando do Espírito Santo? Ele já tinha o Espírito Santo. Mas ali também uma demonstração para nós de que o que aconteceu com Jesus aconteceu comigo também com vocês. Nós nascemos da água e do Espírito, porque o nosso coração estava ali entregue a Deus. Certo? É justamente isso, Márcio. Muito cuidado, né? Tem pessoas que vão lá dentro de um tanque tomar banho. É por isso que tem gente que foi lá, se batizou e saiu dali para continuar do mesmo jeito, né? Saiu do tanque e daqui a pouco qualquer coisa que aconteceu foi embora, desistiu. Hoje está em outra denominação, se desanimou. Então, essa demonstração de Deus ali em Jesus, ele demonstrou para nós também. No dia que eu me batizei na água, mas também me batizei no Espírito Santo. O Espírito Santo já estava fazendo a obra no meu coração, e agora ele vai complementar essa obra, porque eu permiti a ele tomar decisão pelo batismo, né? Então, é mais do que um simbolismo, certo? Esse batismo na água, essa imersão, ela simboliza a morte daquela velha criatura, né? Para uma nova criatura. Eu mergulho ali, eu morro para a velha vida, e eu renasço para uma nova vida, certo? Aqui diz o seguinte: o Espírito Santo está com cada um de nós desde o começo. É o Espírito que desperta em nosso coração o desejo de renovação e transformação. Porém, como verdadeiramente aconteceu com Jesus, ao respondermos ao convite de ser batizado, o Espírito Santo também desceu especialmente sobre nós. Bom, o Senhor acrescentava aos discípulos. Às vezes, alguns me dizem: quando eu for batizado, não quero pertencer a nenhuma igreja, só quero ser batizado. É evidente que essas pessoas não entenderam o que é dito sobre o batismo no Novo Testamento. No dia de Pentecostes, Pedro apresentou a mensagem do Evangelho com o poder do Espírito Santo, e quase 3.000 pessoas entregaram a vida a Deus. Você pode imaginar a emoção daquele dia? É a pergunta que o pastor faz, né? Imagine que momento maravilhoso, quase 3.000 pessoas crendo, né? Foram ensinadas, creram, se arrependeram e foram batizadas, né? Mas ele diz aquilo, né? A história não para aí. O batismo não é um fim em si mesmo, pelo contrário, ele é um começo, é aquilo que eu falei, né? É o começo da nossa nova vida. O que foi que aconteceu depois do batismo das 3.000 pessoas? A Bíblia diz: elas perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Bom, as pessoas batizadas, elas não foram deixadas sozinhas. Vocês perceberam? Elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, certo? E a Bíblia diz: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam ser salvos. Os novos conversos crescem dentro da igreja,
Assim como um bebê cresce dentro do lar, uma grande lição para nós, né? Nós, os novos conversos crescem dentro da igreja, assim como os bebês crescem dentro do lar. Quando os bebês são abandonados na rua, suas chances de sobrevivência são escassas. Quando novos cristãos são deixados sozinhos, com as tentações de Satanás, sem contar com o apoio de seus amigos cristãos, suas chances de sobrevivência também são escassas, mas uma lição para nós, né? Nós sabemos disso, nós sabemos disso. Os novos conversos precisam muito da nossa ajuda. A Bíblia diz que o registro bíblico, que a Bíblia deixa claro que novos membros foram sendo acrescentados ao grupo inicial de crentes. Eles se juntavam aos que já eram seguidores de Jesus e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles não deixavam de aprender. Nossa igreja, graças a Deus, ela tem 3 classes bem importantes, né? A classe é aquela primeira, né? A classe número 1, aonde tem aquele estudo bíblico, né? Eu sempre digo às pessoas que nós estudamos a Bíblia, mas quando elas vão para a igreja, elas vão passar pelo mesmo processo. Classe número 1, né, o discipulado 1, o estudo da Bíblia. Depois vai para o 2, né? Vão revisar ali no 2. E no 3, elas vão ser discipuladas, né? Vão aprender a discipular também. É como o processo do IT, né? De aprender a discipular, certo? Por que isso? Porque as pessoas podem esquecer. Se a igreja não der apoio, se a igreja não discipular, as pessoas podem esquecer. E a Bíblia diz aqui, olha, quando somos batizados, passamos a fazer parte da igreja de Deus, nos integramos a uma família que cuida de nós. Mas se a igreja não der tanto apoio, não for tão cuidadosa, nem tão amorosa como é de se esperar, aí acontece, infelizmente, o desânimo da pessoa. Mas devemos lembrar que Isaías, ele não dá ideia. Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que mama? Deus faz essa pergunta, né? Ele está apresentando o exemplo mais forte possível de amor que uma mãe por um filho. Mas Deus disse, todavia, eu não me esquecerei de ti. Esse que nas palmas das minhas mãos te ver. Certo? Então, Deus, ele realmente não nos decepciona. Às vezes a gente decepciona os momentos, mas Deus não nos decepciona. Certo? Jesus nunca vai nos decepcionar. O seu amor dura para sempre. Aqui diz, um homem me disse, gostaria de ser batizado, mas tenho medo. Minha família não concorda e não vou ter apoio em casa. Também não tenho certeza de que possa existir a tentação quando elas vierem. Mas Deus não nos abandona, a igreja não pode abandonar. Mesmo que a família abandone, a igreja não pode abandonar. Eu lembro que quando eu me batizei, a minha mãe não aceitava. Né? Minha irmã está aí para dizer isso. A minha mãe não aceitava. Ela aceitar uns 3 anos depois. E não foi fácil para mim, né? Mas eu encontrei na igreja, olha, uma família maravilhosa. Na igreja, eu encontrei uma família maravilhosa. Nós já vamos encerrar. E essa família da igreja me fortaleceu muito. Eu morava em Catu, eu tenho um amor muito grande naquela igreja de Catu, pelo carinho, né? Pelo amor demonstrado a mim. Eu tenho um carinho muito grande, a igreja de Praia Grande, pelo acolhimento, né? Pelo amor demonstrado a mim. Então, Deus está dizendo aqui que é para a gente cuidar dos novos conversos da igreja e também cuidar dos irmãos de uma forma geral, né? Então, nessa dimensão aqui que Jesus falou a Nicodemo, do novo nascimento, da dimensão física e espiritual, nós que nascemos da água e do Espírito, nós precisamos viver no Espírito. Nós precisamos viver no Espírito. Isso que nós estamos fazendo todos os dias, não é? É viver no Espírito. Uma família, tanto do céu como da terra, vivendo no Espírito. Graças ao nascimento espiritual, nos juntamos à companhia de anjos e à comunhão do Espírito Santo. Andamos com Jesus. Seu amor é o centro de nossa vida, certo? E aí o pastor McFeely conta a história dele, né? Ele foi criado em uma família amorosa católica, foi batizado em DPD, como eu e você também fomos no início, né? Mas ele disse que sentia falta de algo.
Ele sentia falta de algo e ele foi levado a descobrir Jesus, né? Ele descobriu Jesus. E quando ele descobriu Jesus, ele descobriu que aquele que conhecia ele era quem mais amava a ele, certo? Quem mais amava a ele era Jesus. Então, irmãos, eu acho que não, é uma lembrança para nós nessa questão do nosso batismo. Todos os dias eu preciso ser batizada no Espírito Santo. Todos os dias eu preciso entender que eu faço parte de uma família celestial. Todos os dias eu preciso entender que eu também preciso acolher, certo? Acolher as pessoas da igreja, especialmente aos novos na fé. Ensinando todos. A igreja não pode deixar de ensinar, certo? É por isso que nós estamos aqui. Não é aprendendo, crescendo em graça e em conhecimento, certo? Então, vamos continuar crescendo em graça e conhecimento. Que Deus nos abençoe. Amém. Ela está completando hoje 20 anos. Parabéns, viu? Deus abençoe. Angélica, eu quero aqui Oi. tornar público, agradecer, minha esposa agradece, agradecer a todos os irmãos que homenagearam ela ontem, né? Mandando para ela mensagem. Ela ficou muito surpresa, muito feliz, viu? Muita gente. Ela fez: quem é esse pessoal? Isso aqui é o pessoal da Madrugada com Deus. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Amém. E aqui, né, encerrando, para deixar a gente realmente feliz da vida, que entender que a gente está cada dia mais no caminho, o pastor ele diz o seguinte: o Espírito Santo desceu sobre Jesus no dia do batismo, numa medida especial de poder. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo guiou Jesus ao longo da sua infância e juventude, fortaleceu Jesus na hora da tentação, ele nunca esteve sem o Espírito Santo, mas quando ele foi batizado, o Espírito desceu de maneira especial, a fim de lhe conceder poder para a sua vida de serviço e sua missão. João diz que o Espírito Santo não foi dado a Jesus por medida, ou seja, nosso Pai Celestial, ele dá o Espírito Santo sem medida aos que se entregam plenamente à sua vontade. A experiência de Jesus é também para nós. O Espírito Santo está com cada um de nós desde o começo, atuando em nosso coração e nos trazendo ao arrependimento para uma nova vida em Cristo. É Ele que desperta em nosso coração o desejo de renovação e transformação. Porém, como verdadeiramente aconteceu no caso de Jesus, no dia que fomos batizados, nós não vimos, mas Deus derramou também o Espírito Santo para nos dar realmente poder para seguirmos na caminhada ao lado dele, tá bom? Então, nós precisamos nos apropriar desse poder do Espírito Santo. Vamos orar. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, querido Pai, porque o Senhor tem feito de tudo para que nós realmente venhamos caminhar na tua presença. O Senhor nos deu o direito de estudar e aprender sobre a tua palavra, e nós cremos, e nós nos arrependemos, e nós nos batizamos. Querido Deus, que possamos entender que naquele dia nós recebemos um poder especial do Espírito Santo, que já vinha trabalhando em nós, mas naquele dia o Senhor derramou um poder especial sobre nós, para nós continuarmos na nossa caminhada, para vencermos as nossas lutas. É que muitas vezes nós não nos apropriamos desse presente, desse poder. Ajuda-nos a lembrar que não estamos sozinhos. O Espírito Santo deseja nos possuir e nos usar. Que possamos ser vasos em tuas mãos, agora ensinando pessoas, para que pessoas possam tomar decisão do lado. Como disse o etíope a Filipe, como eu posso compreender se eu não tiver que me ensinar? Precisamos ser porta-voz do Senhor. Ajuda-nos a ser usados pelo Espírito Santo, a levar pessoas a se decidirem ao teu lado, a se decidirem pelo batismo. Nos dê um dia abençoado, abençoe o filho de Cristiano, querido Deus, a sua família, que ele realmente venha, cada dia, tomar decisão, crescer ao teu lado, em conhecimento e em graça. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.